Acabaram de sair os resultados trimestrais da Tesla, da Apple, da Microsoft e da Meta, e eu analisei o balanço deles e eu descobri umas coisas bem interessantes, algumas até que me chocaram, e eu vou mostrar para vocês agora. Entrando aqui no resultado da Tesla, tem uma linha aqui que me chocou, tá? Que é o Net Income. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O lucro líquido da Tesla no último trimestre teve uma queda de 71%. Ele ficou em 2,3 bilhões de dólares, que é dólar pra caramba, mas no mesmo trimestre do ano passado, estava em 7,9 bilhões de dólares. Novamente, uma queda de 71% do período do último trimestre contra o mesmo trimestre do período passado. E aí tem uma promessa que o Elon Musk ele não conseguiu cumprir até agora, e faz 10 anos que ele está prometendo que isso vai acontecer, que é os carros da Tesla, eles terem o Full Self-Driving sem supervisão. Porque hoje os carros eles têm o Full Self-Driving com supervisão, que é a pessoa precisa estar lá sentada no banco do motorista, precisa estar atenta a tudo que o carro está fazendo, e se o carro for fazer uma besteira, tem que pegar no volante e continuar dirigindo, né? E aí, nesse último relatório, ele prometeu que, ao longo do ano, os carros vão ter o Full Self-Driving sem supervisão. A pessoa não precisa estar prestando atenção em nada. Inclusive, isso saiu na minha newsletter, que ele pretende lançar a direção autônoma sem supervisão humana em junho. E caso você não esteja inscrito nessa newsletter, o link está na descrição e no comentário pinado. Assina, é de graça. Assim, todo dia da semana, todos os dias da semana, saem várias notícias de vários assuntos de tecnologia e programação diferentes que vale a pena ler, é muito rápido ler, é muito legal. Mas então, ele fez essa promessa. E assim, esse sem supervisão humana é uma coisa muito legal. Olha só, isso daqui é a visão que você vai ter ao sentar no banco e olhar para frente. Não tem volante, só tem uma tela ali no meio. Eu não sei, me causa uma estranheza não ter volante. Eu tô tão acostumado com, sei lá, o layout do carro ter um volante dentro, né? Que eu olho uma cena dessa e fico... Caramba, tem alguma coisa faltando aqui. Mas vai ser engraçado que as pessoas do futuro, talvez elas vão olhar para as fotos dos carros no passado e vão falar que era aquele negócio lá que você tinha que pegar e mexer para daí virar a roda ali embaixo? Nossa, que estranho, não dá para ir trabalhando ao longo do percurso? Vai ser realmente interessante. E um detalhe curioso é que para esse modelo sem supervisão funcionar em modelos mais antigos dos carros da Tesla, eles vão precisar atualizar o hardware. Atualizar do hardware 3 para o hardware 4. Eles vão precisar trocar as câmeras, vai precisar trocar CPU e memória RAM. Só que a Tesla, ela vai bancar tudo isso. E se você também ficou curioso na diferença da qualidade da imagem entre o hardware 3 e o hardware 4, esse cara aqui, ó, fez essa comparação. Esse aqui é o hardware 3, esse aqui é o 4. Tem uma diferença não somente na resolução, olha aqui embaixo, como na cor, né? Esse aqui tá quase indo para um, não diria um preto e branco, mas parece que tem um filtro do Instagram aqui, e esse aqui tem cores mais naturais. Eu imagino que isso vai ajudar o modelo a identificar melhor as coisas, né? Por exemplo, até a cor da faixa aqui, né? E assim, a Tesla aparenta estar bem nessa história de carro dirigindo sozinho. Inclusive, eles colocaram um vídeo no canal deles dos carros saindo da linha de produção e sozinhos, se dirigindo até o estacionamento da fábrica. É meio estranho, né? Sem volante fica mais estranho ainda. Que droga! Esse take ficou muito bonito, tá? Eles devem ter estabilizado de alguma forma, ficou realmente muito, muito bonito. Então o carro vai lá sozinho, eles vão lá. É tipo filme de zumbi, mas com carro, né? E eles se estacionam e ficam lá esperando serem vendidos. Muito, muito legal. E uma coisa que me chocou lendo o relatório, que eu não sabia, é que o modelo Y dos carros da Tesla, ele foi o carro mais vendido de 2023. Mas ele foi o carro mais vendido do mundo em qualquer categoria de carro. Foi o carro mais vendido do mundo. E agora eles estão fazendo levantamento dos dados de 2024. E no relatório, o Elon Musk fala que ele espera que, de novo, o modelo Y seja o carro mais vendido do mundo. E nesse meio tempo, eles lançaram um novo modelo do modelo Y. Esse aqui é o modelo antigo. Bem bonitinho, vai. Bem a carinha do Tesla. Esse aqui é o modelo novo, ele ficou com uma cara mais, assim, mais futurística, parece o capacete do Homem de Ferro. E aí, considerando tudo isso, as ações da Tesla até que reagiram bem. Esse aqui é o gráfico de um mês da Tesla, deixa eu dar um zoom aqui. O relatório, ele saiu aqui, dia 29, a ação subiu desde então. Se a gente for ver um período um pouco maior, tá super bem. Se a gente for ver um gráfico de 5 anos, também tá ótimo. E se a gente for ver o máximo,
tá na máxima histórica quase, que né? Bateu aqui a máxima histórica, que interessante. Inclusive, se alguém manja de Tesla e mercado financeiro, puder me explicar nos comentários por que a partir daqui, 2020, as ações da Tesla começaram a subir assim de uma forma maluca, tá? Eu sei que aconteceu a pandemia, mas por que nesse período a ação começou a subir tanto e ela estava dormente desde então? Show. Tesla, assunto encerrado. Vamos agora falar de Apple e turma, a Apple se superou. Eles bateram um recorde nesse último trimestre. Foi as maiores vendas da história da empresa nesses últimos meses. Ela teve uma receita de 124 bilhões de dólares. Isso foi um aumento de 4% year over year, que é pegar o último trimestre e comparar contra o exato mesmo trimestre, mas do ano passado, para ser justa a comparação, né? Você comparar dois períodos iguais. E para você ter uma noção do que representa, qual que é a grandiosidade de faturar 124 bilhões de dólares, entenda que isso representa 733 bilhões de reais. E o que é 733 bilhões de reais? O meu irmão, o Guga, ele montou uma planilha com o valor de mercado das empresas no Brasil, né? na Bovespa, não, na B3, e a Petrobras é a empresa com o maior valor de mercado que a gente tem, tá? Isso aqui não é faturamento, isso aqui é quanto a empresa vale. Se vendesse a empresa inteira, seria esse valor, 540 bilhões. E aí a Apple, ela faturou nesses últimos 3 meses só 733 bilhões de reais. Isso dá para comprar uma Petrobras e quase, com o valor que sobra, quase dá para ainda levar junto uma Vale. Talvez dá para fazer uma promoção aí. E, assim, isso é uma coisa assim inacreditável. Só que não é só de faturamento que uma empresa ela vive, em algum momento ela talvez precisa dar lucro, né? Então faturamento é uma coisa, e aí vai se descontando os custos, e o que sobra é o lucro, né? E a Apple, nesse período, ela lucrou 36 bilhões de dólares. Então ela saiu de um faturamento de 124 bilhões de dólares para daí sobrar em caixa 36 bilhões de dólares. E nota que, esse aqui é o último trimestre que foi avaliado, né? Nota que tem esses picos aqui, né? Eles se repetem aqui, né? E isso acontece por causa do Natal. O último trimestre do ano para a Apple é o melhor período deles, justamente por conta do Natal, e isso se repete em todos os finais do ano. Agora, curioso notar que a Apple bateu o recorde de faturamento nesse último trimestre com as vendas do iPhone caindo. Elas caíram 1%. Aí você pode pensar, pô, mas 1% não é tanta coisa, né, de um produto. Depende. Se a gente olhar a distribuição dos produtos, o iPhone ele representa mais do que a metade do faturamento inteiro da empresa. É 56%. Então, uma queda de 1% na sua maior fatia não é uma coisa muito bonita de se ver. De qualquer forma, isso foi compensado por outras categorias, né? Então, pega serviços aqui. Serviços é, por exemplo, você contratar mais espaço na nuvem para fazer backup das suas fotos. No último trimestre, foi responsável por 21% do faturamento total, e esse serviço teve um aumento de 14% comparado ao período anterior, né? Venda de Mac, teve um aumento de 16%. A iPad teve um aumento de 15%. E para encerrar a sessão Apple, o que aconteceu com as ações dela depois desse recorde de faturamento, né? Será que explodiu? E não. Aqui, gráfico de um ano. Tá normal, tá um certo até platô aqui nesse período, mas se a gente pegar o gráfico de 5 anos, tá subindo. Se a gente pegar o gráfico máximo também, tá subindo, mas no geral, grande parte das empresas também num gráfico assim, histórico, sobe, né? Mas é isso aí. Não explodiu pelo fato deles terem batido um recorde. Agora, vamos falar de Microsoft, e a Microsoft teve alguns números interessantes, tá? Então, se a gente ver aqui no resultado deles, eles tiveram um lucro de 69 bilhões de dólares, um aumento de 12%. Eles tiveram um lucro líquido de 24 bilhões de dólares, um aumento de 10%. Se a gente for aqui nos segmentos, nos produtos, o Microsoft 365, a versão comercial dele, teve um aumento de 15%. A versão consumer, que é a gente, né, pessoas, indivíduos, teve um aumento de 8%. O LinkedIn teve um aumento na receita também de 9%. Deixa eu ver o que mais aqui. Os serviços de cloud, né, do Azure, teve um aumento de 21% também na receita. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Xbox teve um aumento de 2%. Windows e devices tiveram um aumento só de 4%. Esse aqui ficou
mais tímido. Agora, em paralelo a isso, uma grande aposta da Microsoft é em inteligência artificial. Isso foi, inclusive, destacado no início desse relatório. Eles falam que os AI business, né, os negócios relacionados à inteligência artificial deles, eles superaram uma receita de 13 bilhões, o que teve um aumento de 175% year over year. Isso aqui é bastante coisa, tá? E como que ficou a ação da Microsoft depois disso tudo? E no gráfico de um ano, tá estável, fez um platô. Se a gente pegar um gráfico de 5 anos, tá melhor. Um gráfico máximo, novamente, aquela história do gráfico máximo. Mas é isso aí, sem destaque nenhum. E agora, vamos falar de Meta, antiga Facebook. E tem um dado aqui do relatório que me assustou, tá? Eu não sabia que era uma coisa tão esticada assim, mas vamos começar do começo, tá? Eles tiveram uma receita no último trimestre de 48 bilhões de dólares. Isso foi um aumento de 21%. E desses 48 bilhões de dólares que eles tiveram no último trimestre, olha isso daqui. 46 bilhões de dólares dos 48 foram de advertising, foram de anúncios. Olha a concentração da receita que eles tiveram nessa linha de receita, né? 46 bilhões versus o restante, né? Isso daqui é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, tá? De qualquer forma, o lucro ele subiu bastante. Se a gente olhar aqui, o lucro líquido foi de 20 bilhões e ele subiu 49%, praticamente 50%. Isso aqui também, ver o lucro líquido aumentando 50% é uma coisa maravilhosa para uma empresa. E na visão do Mark Zuckerberg, o que a Meta vai fazer daqui para frente? Ele botou no início do relatório que eles continuam fazendo um bom progresso com inteligência artificial, óculos de realidade virtual e também futuro das redes sociais. E o que aconteceu com as ações da Meta? E eu preciso ser sincero que eu pensei que as ações delas estavam assim, sei lá, arrasadas, né? Quem é que usa Facebook hoje em dia, coisa assim? Eu sei que eles têm outros produtos, né? Insta, WhatsApp, mas eu pensei que as ações iam estar muito pior. Não, olha isso aqui. No gráfico de um ano, tá subindo, muito interessante. Gráfico de 5 anos, poxa, uma subida considerável. E o gráfico máximo aqui é interessante, cara. Eu não poderia imaginar que o gráfico das ações da Meta seria assim. E aí, por curiosidade, eu e o Google, a gente montou uma planilha no Excel, botando a receita, lucro líquido e aí a margem, para a gente visualizar qual empresa que faturou mais e qual que teve a melhor margem, né? E esses dados, eles não necessariamente batem com os dados do relatório, pelo menos da margem ali, porque tem algumas diferenças no cálculo, mas assim, uma visão grosseira para a gente ver, por exemplo, a receita da Tesla versus da Apple, né? O quão grande que é a receita da Apple versus Microsoft, Meta, aí o lucro aqui, o lucro pequenininho versus esse lucro, esse, e aí a margem, né? 12% da Tesla, 29% da Apple, 35% da Microsoft, e quem teve a melhor margem, né? Dado que se faturou debitando os custos, o que sobrou foi a Meta. É impressionante isso, tá? É impressionante, eu não qualificava, eu preciso ser sincero, eu não qualificava a Meta tão bem quanto eu tô qualificando agora, depois de ver esses valores. Curioso, né? Agora, os resultados da NVIDIA, Google e Amazon, elas saem semana que vem. Só que tem uma condição, vamos combinar uma coisa bem séria aqui. Eu só vou cobrir isso, eu e o Guga, a gente só vai cobrir esses relatórios se vocês, de uma forma muito forte, sinalizarem pelos comentários e pelo like que vale a pena a gente ter esse trabalho de levantar esses dados e trazer para vocês. Por favor, sinaliza nos comentários e pelo like para a gente sentir que, poxa, vale a pena trazer esse tipo de material aqui para o canal. Eu espero que sim, porque eu gosto bastante. Então, eu estou muito curioso para ver a reação de vocês. Fechado?